Pessoal, então nessa videoaula nós vamos começar a discutir medidas descritivas bidimensionais, tá? Bidimensionais. Então o que tem de diferente em relação às medidas que a gente vinha vendo, né, até então, tá? Até então a gente vinha estudando só medidas unidimensionais, tá? O que eu quero dizer com isso? Que a gente avaliava uma variável de cada vez, né? Então, por exemplo, eu tinha lá minha população, tirava uma amostra, né, de uma variável x qualquer, né? E daí a gente coletava, né, as informações, né, os dados da nossa amostra. Então cada elemento da amostra tinha assumia um valor, né? E aí daqui a gente calculava uma série de coisas, né? A gente calculava, por exemplo, a média, né? A média, por exemplo, a medida de tendência central, né, do x. Nós calculávamos o desvio padrão do x, que é uma medida de dispersão, a simetria do x, a curtose, né? Enfim, uma série de características, né, da nossa variável. Mas nota que isso é tudo unidimensional. O que eu quero dizer com isso? São funções matemáticas da amostra que tomam só uma variável de cada vez, ó, só do x, só o x, certo? Uma bidimensional seria uma medida, tá? Uma medida descritiva, que eu vou deixar genericamente chamar de medida aqui, que toma duas variáveis de uma vez só. Então, eu quero uma medida que tenha relação não só com uma variável, mas com duas ao mesmo tempo, né? Vocês lembram, a gente pode tirar da nossa amostra mais de uma variável. Então, eu posso ter uma variável, uma segunda variável, né, que eu vou chamar de y, né? Ops, é quase um x aqui, né? Uma segunda variável que eu vou chamar de y. E eu posso coletar os valores de y, né? y1, y2 e assim por diante, né? Até o último y, né? Que era um n, né? Até o enésimo. Tá? E aí, com essas duas, né, com essas duas mensurações que eu fiz dessas variáveis na minha amostra, eu conseguiria calcular uma medida bidimensional, porque agora eu tenho duas variáveis para fazer isso. Certo? Então vou dar um exemplo, né? O que nós gostaríamos, que nós poderíamos calcular, que tipo de medida nós poderíamos calcular que envolvam duas variáveis, tá? Então uma delas é, por exemplo, associação, certo? Nós podemos ver se existe associação entre duas variáveis. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor a variável x igual a, vamos pensar aqui, etnia, tá? Etnia. Tá? Então, uma segunda variável aqui que vai ser os óculos. Tá? Isso aqui pode ser o sim ou não, né? E uma terceira variável que vai ser etnia da mãe do indivíduo, tá? Então, nós vamos lá na nossa população, né? Pegamos essa população, tiramos uma amostrinha, tá aqui a nossa amostra. Certo? E aí da nossa amostra nós vamos coletar, né, essas três variáveis. Então eu tenho uma amostra que ela é assim agora. Eu tenho a etnia do primeiro indivíduo, eu tenho se o indivíduo usa óculos ou não, e eu tenho também qual que é a etnia da mãe daquele indivíduo. Do próximo eu também vou coletar os três. Então eu tenho a etnia dele, né, se usa óculos ou não, né, e a etnia da mãe desse sujeito. E assim por diante, né, até o final. xn, yn, zn. Tá? Nota que agora eu coletei múltiplas variáveis, tá? Aqui eu botei 3. Então eu posso calcular, né, uma medida de associação, né, vou botar assim, associação, né, vou chamar genericamente de assoc de associação, entre o x e o y. Eu posso também calcular, por exemplo, entre o x e o z. Tá? Também poderia fazer entre o y e o z. Tá? Mas aí, se a gente fizesse essa quantificação, né, o que nós esperaríamos ver? Bom, será que existe alguma associação entre a etnia e usar ou não óculos? Será que pessoas brancas usam mais óculos do que pessoas negras? Será que pessoas negras usam mais óculos do que pessoas brancas? Será que pessoas asiáticas usam mais óculos? Ou pessoas de origem indígena usam mais óculos? Enfim, será que existe alguma associação? Tem alguma coisa a ver a raça da pessoa, a etnia da pessoa com usar ou não usar óculos? Eu acho que não tem. Eu suponho, né, nós não esperaríamos que deve existir alguma relação entre essas duas variáveis. Então, eu esperaria aqui encontrar um valor, né, um valor assim baixo, falando genericamente, né? Valor baixo, porque eu não acho que deva existir uma grande associação, né, entre a etnia e os óculos ou não. Agora, esse segundo exemplo, né, que é para justamente dar um contra-exemplo em relação a esse, será que a variável etnia e a variável etnia da mãe estão associadas? Bom, com toda certeza, né, uma pessoa que é asiática tem uma maior probabilidade de gerar um filho asiático, né? Uma pessoa que é negra tem maior probabilidade de gerar um filho negro, uma pessoa que é branca tem maior probabilidade de gerar uma pessoa branca. Não quer dizer que necessariamente vai ser o caso, né? Até porque depende do pai, depende de toda a linhagem, né, da família da pessoa que compõe a genética daquela pessoa, né? Mas o simples fato da mãe ser de uma etnia, com toda certeza influencia a etnia do seu filho. Então, a variável x e a variável z, nesse meu exemplo aqui, com certeza estão associadas. Então, se eu calculasse uma associação entre esses dois aqui, eu deveria encontrar um valor alto, tá? Valor alto. Tá? Então, uma medida descritiva de associação é nesse sentido, tá, gente? Eu quero ver se uma variável influencia a outra, tá? Não por coincidência, eu coloquei aqui só variáveis qualitativas, tá? Porque na aula de hoje, nós vamos ver medidas descritivas, né,
de associação, tá, entre variáveis qualitativas. Tá? Daí as quantitativas vai ser na próxima videoaula. Tá? Então nós vamos começar com as qualitativas. Tá? Então, vou trazer um exemplo aqui para nós. Tá? Qualitativas. Imaginem que eu tenho lá a minha população, certo? Né? Então eu tirei uma amostra da população e eu vou coletar duas variáveis. Tá? Uma variável vai ser recebeu a vacina. Tá? Digamos que eu estou testando uma vacina. Tá? Então essa variável x ela assume os valores sim e não. Tá? Então, esse é um exemplo didático, tá? Não é assim que se faz teste de vacinas, também é só pra gente ter um exemplo. Tá? Recebeu a vacina, então essa variável vai ser ou a pessoa está no grupo que recebeu, sim, ou a pessoa está no grupo que não recebeu, não. E a outra variável, né, vai ser contraiu a doença, né, N meses após ter recebido a vacina, né? Depende de qual é o quadro de infecção da doença, né? Então vamos ver, essa variável também vai receber só sim ou não, certo? Então, quando eu coletar lá a minha amostra, né? Então vai ser, como eu falei antes, vários pares ordenados. Então primeiro, ele ou recebeu ou não recebeu a amostra, e ele ou contraiu ou não contraiu a doença. Ele tem um valor para x e um para y. Tá? O próximo elemento, mesma coisa, ou ele recebeu ou não recebeu, né? Ou ele contraiu a doença ou não contraiu. E assim por diante. Tá? Se a minha vacina funciona, tá? Eu espero que exista uma associação entre essas variáveis, certo? Eu espero que, se a pessoa recebeu a vacina, a probabilidade de que ela tenha contraído a doença seja menor do que se ela não tivesse recebido a vacina, certo? Seria uma indicação de que a minha vacina funciona, tá? Então, eu espero ver uma associação entre essas duas variáveis se a minha vacina é boa, certo? Então, que resultado que vai sair, resultado bruto que vai sair dessa pesquisa aqui, né? Então, só transformando em valores observados aqui, né, o que a gente vai ter? Bom, o primeiro pode ser, por exemplo, sim, recebeu a vacina e sim, contraiu a doença. O segundo, sim, recebeu a vacina, mas não contraiu a doença. O terceiro, não recebeu a vacina, mas também não pegou a doença. Né? E assim sucessivamente, tá? Então, notem que é difícil retirar a informação, né, de uma lista assim, de vários pares ordenados assim, sim, sim, não. Sim. Então eu tenho que ter uma maneira assim, de organizar esses dados para eu conseguir me achar aqui dentro, certo? Então, uma maneira de organizar esses dados, assim como nós fazíamos, né, lá para nos exemplos anteriores, quando a gente tinha só uma variável, né, analisando unidimensionalmente, agora a gente vai analisar em duas dimensões, porque eu tenho duas variáveis. Então, para isso nós vamos usar uma tabela de contingência. Tá? Contingência. Tá? Na tabela de contingência vai ser assim, ó, num eixo, né, numa das dimensões, eu vou ter uma variável, então eu vou botar aqui a variável vacina. E a variável vacina tem dois níveis de mensuração, né, o sim, são os valores que ela pode assumir, ou não. Né? Tá? Esse é um lado da minha tabela de contingência. Na outra dimensão aqui em cima, eu vou ter a outra variável, que eu vou botar só doença, vou resumir para só doença, mas é se contraiu a doença ou não, né? Então, ou a pessoa contraiu a doença, ou não contraiu. Tá? Tá. E aí, né, pessoal, eu tenho quatro células dentro dessa tabela aqui para preencher, certo? Então, eu vou ali na minha amostra e conto quantas vezes ocorreu sim, sim. Ou seja, aqui uma vez ocorreu sim, sim, certo? Só que, óbvio, eu não escrevi a amostra inteira. Então eu vou contar todas as ocorrências de sim, sim. E eu vou botar aqui quantas vezes ocorreram sim, sim. Depois eu vou contar quantas vezes ocorreram sim, não. Daí eu vou lá, ó, aqui tem um sim, não. Então esse um sim, não vai contar mais um para essa célula aqui. Então eu vou contar para toda a minha amostra quantas vezes ocorreu sim, não. Depois eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Vou contar quantas vezes ocorreram não sim e quantas vezes ocorreram não, não. Tá? Então vamos inventar uns valores aqui para fazer o teste da nossa vacina. Tá. Vamos supor que, né, sim, a gente obteve 41 participantes, né, desse estudo vacinaram e pegaram a doença. Tá? Vamos supor que 15 vacinaram e não pegaram a doença. Tá? 8 não vacinaram e pegaram a doença. E 11 não vacinaram, mas também não pegaram a doença. Tá? Então, olhando para essa tabela assim, será que parece que a nossa vacina teve efeito ou não teve efeito? Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é encontrar os valores marginais. Tá? Marginais é porque vai na margem da tabela. Então, aqui ó, quantas pessoas no total pegaram a doença. Tá? 41 mais 8. Então, 49 pessoas pegaram a doença. Então, nós vamos botar aqui na margem de 49. Quantas pessoas não pegaram a doença? 15 mais 11. Tá? Então, 15 mais 11 que dá 26, né? 26. Quantas pessoas se vacinaram? 41 mais 15, que dá 56. 56. Quantas pessoas não vacinaram? 8 mais 11, que dá 19, né? 19. Então, o total, tá? Quantas pessoas
participaram do estudo no total, 6 mais 9 dá 75, tá? 75, né? Tá, então esse aqui é o N total. Então a minha lista aqui, né, tinha 75 pessoas, né? Então esse aqui era a primeira pessoa, esse aqui era a segunda, esse aqui era a terceira, e eu ia até o final lá, né? Vou botar aqui um número 5, né? A última lá é a quarta, né? Número 75, né? Então eu tinha uma lista bem longa, né, da minha amostra, tá? E agora, em vez de ter essa lista aqui, que é uma coisa ilegível, que é difícil de tirar informação, né? Agora eu organizei tudo numa tabela de contingência, onde eu tenho as frequências, né, organizadinhas aqui, tá? Bom, pessoal, mas notem o seguinte, né? Qual o percentual de pessoas que pegou a doença, independente de ter tomado ou não vacina? 49, tá? 49 de quanto? 49 de 75. Então, as pessoas que pegaram a doença, independente de ser vacinado ou não, é 49 de 75, e isso é 65,3%. 65,3% das pessoas pegaram a vacina, independente de serem vacinadas ou não. Tá? Agora, quantas pessoas não pegaram a doença, independente de serem vacinadas ou não? Tá? É o complementar de 65,3%, que é 34,7%. Tá? 34,7%. Agora, eu vou calcular um númerozinho aqui do lado, vou botar o 41 mais pro lado aqui. Tá? Eu vou botar entre parênteses aqui, em vermelhinho, o número de pessoas que eu esperaria ver doentes tendo tomado vacina, assumindo que a vacina e a doença não têm nenhuma associação uma com a outra. Tá? Ou seja, se eu assumir que essas variáveis não são associadas, né, qual é o número de pessoas que eu esperaria ver observado aqui? Tá? Bom, se 65,3% das pessoas pegam a doença, tá? Quanto que eu esperaria ver aqui? 56 foram vacinadas, tá? 65,3% pegam a doença. Quanto eu esperaria ver? 65,3% de 56, tá? Então, quanto que é 65,3%, né, de 56? É 36,6, tá? Então, eu esperaria ver 36,6 indivíduos. Notem que eu fiquei com o valor decimal aqui, né? Não tem problema, né? Isso aqui é só uma quantidade teórica, né? Quanto eu esperaria teoricamente ver, tá? Agora, vamos fazer a mesma coisa para esse daqui, tá? Vou botar o 15 ali do ladinho, né? E vamos calcular quanto eu esperaria ver aqui. Ou seja, quantas das pessoas eu esperaria, dentre as vacinadas, quantas pessoas eu esperaria que não ficassem doentes, assumindo que não tem nenhuma relação entre a vacina e a doença? Bom, a gente já viu que, independente da vacina, né, 34,7% das pessoas ficam doentes. Aliás, desculpa, não ficam doentes. Então, quanto eu esperaria ver aqui? 56 de 34%. Então, 56 vezes os 34%. Né? Isso dá 19,4. Né, tá? Notem que se eu somar o 36,6 com 19,4, eu vou obter o 56. Né? Se não, significa que a gente fez alguma conta errada. Né? No caso eu fiz, né? Mas enfim, eu acho que no momento não. Tá? Então deu certinho. 36,6 mais 19,4 dava 56. Tá? Então, qual é a diferença entre o branco e o vermelho? O branco é o que eu observei de verdade, né, no meu experimento. E o vermelho é o que eu esperaria observar se não existisse nenhuma associação entre vacina e a doença. Certo? Então, vamos fazer a mesma coisa agora para as células de baixo. Tá? Então, eu vou botar o 8 aqui no cantinho. Né, e vou botar o 11 também aqui no cantinho. Agora, quanto eu esperaria ver aqui nesse grupo? Ou seja, independente de vacina ou não, né, 65,3% das pessoas ficam doentes. Né? Então, quanto eu esperaria ver aqui? 65,3% de 19. Então, 65,3% de 19, que dá 12,4. Né? Tá? E aqui, para completar, né, os 19 vai dar 6,6. Né? Tá? 6,6. Então, notem, esse vermelhinho aqui, eu até vou escrever aqui embaixo em vermelho para fazer essa associação. Tá? Esse vermelhinho aqui é o que eu espero ver caso não haja associação. Tá? Se não houver associação, esses são os valores que eu esperaria ver, se não houvesse associação. Logo, quanto mais longe o branquinho estiver do vermelhinho, mais associadas essas duas variáveis devem estar. Certo? Então, se eu tiver um valor observado, que diverge do esperado em vermelho, isso é evidência de associação. Né? Tá? E as medidas de associação para variáveis qualitativas que a gente vai ver aqui nessa videoaula
utilizam justamente desse fato, tá? Vocês vão ver na fórmula lá que nós vamos calcular, né, o quanto que o que eu estou observando diverge daquilo que seria esperado se não houvesse associação, certo? Porque quanto mais longe eu tiver desse vermelho, quanto mais longe eu tiver do que eu esperaria, maior é a evidência de que eu tenho uma associação entre essas duas variáveis, tá? Então vamos já olhar a primeira fórmula que nos dá uma medida de associação entre variáveis qualitativas. Então aqui, para a gente não perder o exemplo, vamos fazer o desse aqui mesmo, tá? Então, uma medida de associação, né, que existe é a chamada Qi quadrado, tá? Qi é uma letra grega, né? Que parece um X, assim, né? Qi quadrado. Né? Qi quadrado vai ser a soma nas linhas, tá? Então eu vou botar da linha 1 até a linha K, né? Se tiver K linhas, nesse caso aqui o K é 2, porque eu tenho duas linhas, né? E eu somo também nas colunas, né? Então as colunas eu vou chamar de J, indo do 1 até não, vamos trocar, né? Chamar as linhas de L e as colunas de K. Então isso faz mais sentido. Então, o que vai ser, né? Essa fórmula é o observado na linha I, coluna J, menos o que é esperado na linha I, coluna J. Certo? Esse valor aqui vai ser elevado ao quadrado. E nós vamos dividir isso aqui pelo que era esperado. Notem, né? Quanto mais longe o que eu estou observando tiver daquilo que eu esperaria se não houvesse associação entre as variáveis, maior vai ser a nossa medida de associação, certo? Então é baseado nessa distância aqui, né, entre o que eu esperaria e o que eu estou observando, que nós fazemos essa medida aqui, tá? Então vamos calcular o Qi quadrado para esse nosso exemplo aqui, né? Então, fazer uma tabelinha, certo? Então eu tenho aqui os valores que eu estou observando, né? Os valores que eu esperaria ver, né? Então, nós temos lá observado menos o esperado. Então, vou botar só assim, O menos E ao quadrado. Tá. Então, é isso que eu precisava, né? Então, que valores eu tenho observado? Eu tenho 41, 15, 8. Que valores que eu esperava ver nessas observações aqui? Esperava ver 36.6 aqui. Esperava ver 19. Agora vamos fazer essa conta, né? Então, para a primeira coluna aqui, 41 menos 36.6 ao quadrado. Tá, então aqui vai dar 19.36 para todas as diferenças nas observações. Por fim, a gente precisa dividir pelo valor que era esperado, né? Então, vai ficar aqui O menos E ao quadrado, que é essa coluna que a gente acabou de calcular, dividido pelo esperado, que é essa coluna aqui. Então, eu tenho que fazer 19.36 dividido por 36.6. Somando toda essa coluna, nós ficamos com 6.023. Tá, pessoal, então esse aqui é como a gente calcula o Qi quadrado, né? Que não deixa de ser uma medida de associação, né, entre variáveis. Quanto maior for o Qi quadrado, mais forte é a associação, a gente pode assumir, né? E se o Qi quadrado for um valor muito próximo de zero, significa que não existe associação, tá? Mas essa medida aqui, ela não é relativizada, né? Então a gente precisa de a gente pode, né, propor uma medida de associação mais conveniente para descrever as nossas variáveis, né? Porque é difícil dizer assim, 6 é muito, 6 é pouco, né? Depende do contexto, né? Depende de quantas amostras, aliás, quantos elementos unitários da amostra a gente tem, depende de quantos níveis de mensuração tem as nossas variáveis, tem essas questões que precisam ser levadas em conta, tá? E um coeficiente de associação que leva isso em conta é o de Cramer, tá? Então eu vou botar assim, ó, coeficiente de associação de Cramer. A gente denota pela letra V, provavelmente. Tá? Então, esse coeficiente vai ser simplesmente, né, de Cramer V é igual a raiz do Qi quadrado dividido por N vezes T, tá? Onde T é o menor valor entre o L-1 e K-1. Tá? L é o número de linhas e K é o número de colunas. Tá? Então, vamos ver para o nosso exemplo lá, né? Quanto é que vai dar o nosso V? V Bom, quanto que deu o nosso Qi quadrado? Deu 6.023, certo? 6.023 dividido pelo N. Qual que é o nosso N? 75. Certo? 75. Bom, quanto que é o nosso T? Tá. Número de linhas da tabela. 1, 2. Tá? Então, 2 menos 1 é 1. Tá? Então, esse aqui é 1. Número de colunas. 1, 2. Então,
Número de colunas menos 1, 2 menos 1, 1. Bom, qual que é o menor valor entre 1 e 1? É 1, tá? Então aqui é 75 vezes 1. Então, fazendo essa conta aqui, né, a gente vai obter, simplesmente, vamos fazer aqui, 6.023 dividido pelo 75, e nós tiramos a raiz desse valor. Então deu 0.28, tá? Então como que a gente interpreta esse valor aqui, tá? Nota que agora nós levamos em conta, né, tanto o dimensionamento dos níveis de mensuração, né, então, que é dado pelo número de linhas e colunas, né? Notem que o número de linhas e colunas nada mais é do que o número de valores que a nossa variável pode assumir, certo? E levamos em conta também o n, né? Que o n também influencia no valor do q². Tá? Então, tendo normalizado, né, esse valor aqui que a gente calculou antes por esses dois fatores, agora a gente tem uma medida que a gente consegue comparar entre diferentes variáveis, né? Então, a gente obteve esse valor para aquela vacina ali, né? Suponha que a gente fez um experimento também para uma vacina número 2. Aí, isso aqui eu vou chamar de vacina 1. Para a vacina 2, né, eu obtive um coeficiente de Kramer de 0.9. Olha, qual das duas vacinas eu vou escolher? Essa daqui, né? Essa aqui parece ter uma associação mais forte com a prevenção da doença. Tá. E, bom, sobre ainda outra coisa que é conveniente em relação a esse coeficiente de Kramer é que ele é no mínimo 0, tá? No mínimo 0. E ele é geralmente, no máximo 1. Geralmente, tá? Ele pode passar de 1 eventualmente, mas ele é no máximo 1, tá? Então, assim, a gente tem uma medida meio que mais uniforme, assim, né? Então, por exemplo, eu sei mais ou menos que o 0.28, né, vai estar, por exemplo, por aqui assim, né? 0.28. Né, e o 0.9 está bem para lá, né? 0.9. Então, eu sei que a força dessa associação aqui, dessa segunda vacina aqui, é uma associação bem forte, né? Uma associação forte. Porque ela está bem próxima de 1, né, que é o valor que é geralmente máximo assumido pelo coeficiente de Kramer. Né. Esse aqui já tem uma associação bem mais modesta, né, muito mais fraca. Então, realmente, assim, se fosse um governo fazendo um estudo sobre essa vacina, né, eles iam escolher a vacina número 2, porque a vacina 1 realmente não parece ser eficiente, né, contra essa doença, pelo menos. Tá? Então, é assim que a gente, né, interpreta o coeficiente de Kramer, e é assim que a gente consegue construir, né, uma medida de associação entre variáveis qualitativas, tá? Na aula que vem, na próxima videoaula, a gente vai ver sobre a associação entre variáveis quantitativas daí, tá? Então, até a próxima. Tchau, tchau.